muito bem-vindo, professor Pedro Serrano, tudo bem? Tudo bem, Renato, Dri, Sinara, tudo bem com vocês? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, doutor Pedro Serrano. Tudo bem com Vossa Excelência? Saudades do amigo. Fazia tempo. Saudade também, rapaz. Esse ano, para mim, esse semestre foi uma confusão, minha vida. Né? Pedro, eu estava falando antes de você entrar, falei até bastante, mas uma das coisas que eu fiquei assim me perguntando esse final de semana é o que se tornará o Supremo agora com o Bolsonaro preso, né? Com o fim do processo do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, que papel ele volta a ter, né? Porque isso muda, né, Pedro? Ou você acha que não muda nada, tudo como antes no quartel de Abrantes? Eu acho que vai mudar. Eu acho que mais do que nunca é o momento de se refletir sobre certas questões, né? Eu ando um pouco preocupado com um pouco de excesso de protagonismo do Supremo a partir da legitimidade que corretamente ele ganhou com a defesa, vamos dizer, da Constituição e da democracia através dos seus processos, etc. Né? Isso acabou dando a ele uma legitimidade que eu acho que tem, como tudo que é humano, tem coisas boas, é óbvio, mas tem coisas muito negativas. Eu acho que precisa conter agora o negativo. É o momento da gente recuar um pouco no excesso de protagonismo do Supremo. É impressionante. Todo mundo acha que questão de segurança pública tem que consertar, fazer isso. Vão lá e entram com uma ação para o Supremo produzir uma regulamentação. O papel do Supremo não é esse. Então, acho que há um certo excesso de demandas no Judiciário, e o Judiciário responde positivamente muitas dessas demandas, que, na realidade, extravasam um pouco o papel do Supremo. Né? Então, acho que agora é o momento de refletir nisso, é o momento de pôr um pouco de freio no cavalo, e não de ficar metendo o chicote nele. Né? Eu acho que é isso. E sobre a prisão do Bolsonaro? Deixa eu perguntar só o que ele recebeu a prisão sábado, né? Acordar com essa prisão por conta da violação ali da tornozeleira eletrônica, aquele vídeo, ele tentando pôr a solda. Pedro, você como jurista, como que você viu isso? Uma surpresa, não tem, na realidade, não tem muita dúvida, né? Não é só no Brasil, qualquer país democrático do mundo, uma pessoa que faz isso é presa, ponto. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. O cara tentar violar dessa forma intensa a tornozeleira eletrônica, a única decisão possível é aprisionar. Então, para mim, não há dúvida, né? Para mim, acho que qualquer pessoa que olhe, que não for advogado Bolsonaro, não tiver pago para poder defender o cara, qualquer cara vai falar, não, é evidente que é legítimo, é tecnicamente adequada a prisão e é o que tinha que ocorrer. É óbvio que eu acho que não tem que ser comemorado, isso eu falo no plano político, né? Porque comemorar a prisão de qualquer pessoa não é lá muito legal. Mas, assim, mas no plano técnico jurídico, não há dúvida da legitimidade. Né? Agora é o ônus do Bolsonaro provar o que ele falou. Né? Ele falou que ele teve um surto, algo do gênero, né? e que agiu sem o dolo, sem a vontade de fugir. Né? Agora é ônus dele provar isso. Ele tem que levar a juízo as provas que ele tem desse tipo de conduta e ver o que o judiciário decide. Né? É verossímil. Assim, quer dizer, é possível que ele tenha tido um surto. Qualquer um de nós pode ter surto a qualquer momento, né? E fazer uma bobagem. Todo mundo pode. Mas ele tem que provar isso agora. Agora o ônus é dele. Né? A justiça agiu adequadamente. Violou a tornozeleira, é aprisionamento. Não tem outro caminho. Né? E violou de uma forma intensa. Ele tocou fogo na tornozeleira. Né? Quando você fala assim que você quer ver acha que o Supremo está com muitos poderes e tal, você acha que a prisão do Bolsonaro é justa, Pedro? Absolutamente justa. Não em relação à tornozeleira, tá? Não, o mérito mesmo. Absolutamente justo. Tem prova farta da participação dele num crime gravíssimo, de uma organização criminosa que tentou um golpe de Estado no Brasil. Né? E qual que é o problema desse crime? É um crime que tem que ser sancionado, não é um crime comum do dia a dia, do cotidiano. Né? Porque, veja, Sinara, me parece que é um crime que o principal efeito numa democracia constitucional como a nossa, assim, própria do pós-guerra,
é que não apenas atenta contra o direito da gente votar e escolher governantes, porque a finalidade deles é, de certa forma, instaurar uma ditadura, né? Então tiraria esse direito nosso, como na realidade tira todos os direitos, quer dizer, você desumaniza, né? Por direito, um ser humano é o corpo protegido por direitos. Quando você tira os direitos da pessoa, você o desumanizou. Né? Então, é uma desumanização de toda a população brasileira, porque todos podem estar potencialmente sujeitos a um agir do poder do Estado, que a característica dele é usar a violência, sem proteção de direitos. São corpos sujeitos à violência estatal, de forma imediata, né? E sem nenhum tipo de mediação ou proteção. É muito grave esse crime. Ele atenta contra cada brasileiro e contra todos os brasileiros. Né? Precisa ser sancionado, não por um problema. Eu não acho que cadeia vai resolver nada, não estou dizendo isso. Mas é para deixar registrado para a história que a nossa geração disse não. Não aceitou esse tipo de ataque à democracia. Nós não somos a geração da vergonha, né, que tem em outros países aí. Né? Quer dizer, nós temos o que falar para quem nos antecedeu e lutou pela democracia no passado e para quem vai nos suceder, os que vão nascer. Né? E deixar para eles uma mensagem que a gente não tolerou. Tem que ser assim. Né? Por exemplo, houve muito questionamento, Sinara, você sabe disso, Renato, ao Tribunal de Nuremberg no pós-Segunda Guerra. Muito questionamento. Pô, um tribunal de exceção é feito pelos inimigos na guerra. Né? Tudo bem, mas então não vai julgar os nazistas pelos que fizeram? Mataram 11 milhões de pessoas em campo de concentração e tudo bem. Joinha. Né? Quer dizer, é óbvio que não. Né? Quer dizer, tem que sofrer sanção. Existe um monte de críticas aí. O Supremo errou aqui, errou ali. E teve algum erro mesmo. Isso faz parte do processo. Mas não houve exceção. É diferente do caso de Lula. No caso de Lula, o TRF4 decretou o estado de exceção. Não estou aqui usando como figura de linguagem. Tem a decisão. Posso mostrar a decisão. Né? Então, é diferente. Né? O Tribunal Regional Federal falou que Moro não estava obrigado a cumprir a Constituição e as leis. Veja, não é interpretar a lei e a Constituição. Ele disse que ele não estava obrigado a cumprir porque ele estava perante uma situação excepcional de emergência. Né, que é o combate à corrupção, isso era algo muito raro na nossa história, então ele não estava obrigado a cumprir a lei. Cumprir a Constituição e as leis, está escrito isso na decisão. Então, por isso que eu falo que não dá para confundir uma coisa com outra. No Supremo, você teve interpretações normativas, você tem em qualquer caso isso. Qualquer caso criminal que tenha tido advogados, então você não vai ter o advogado que perdeu a ação dizendo que a adesão é justa, correta. Né? Nem é correto ele falar isso. O papel do advogado aí não é dizer o ponto de vista dele isento sobre a justiça, é ter um vínculo ético com quem ele defende, é defender os interesses de quem ele defende. Então, esse tipo de vamos dizer, mimimi ideológico aí vai ter, né? Parcial. Mas a realidade é que quem analisa com o mínimo de imparcialidade, a decisão teve seus defeitos, não é o Abrastemp, mas é a Consul. Quer dizer, é legítima, está dentro dos parâmetros dos direitos humanos e da Constituição. Né? Tem que punir mesmo. E as penas, ao contrário do que falo, não são exageradas. Façam a comparação com outros países. Na Alemanha, no Canadá, chega a haver a possibilidade de prisão permanente, prisão a vida toda. Né? No mundo anglo-saxão, os crimes de revolta e sedição, em geral, são punidos com 20 anos. O nosso é de 12 anos, equivalente ao de Portugal, né? A punição por tentativa de golpe. Só a Itália, que eu sei, que tem pena menor. Né? Quer dizer, então, nós não estamos nada fora do que é o mundo democrático. Quando há esse tipo de conduta, tem que ser sancionado, não se pode tolerar. Né? Porque se tolerar, acontece... Vocês lembram, né, em 64? O Juscelino anistiou os caras que tentaram golpe uns anos antes. Né? Esses mesmos caras vieram e deram golpe em 64. Né? Então, assim, você tem que sancionar, tem que dizer não, tem que dar uma interrupção no processo. Né? E convenhamos que o Legislativo e o Judiciário tiveram papéis importantes nisso. O Legislativo porque aprovou, durante o transcurso do governo Bolsonaro, a Lei de Defesa da Democracia. Né? Uma iniciativa do deputado Paulo Teixeira, eu ajudei a elaborar esse projeto. E outros juristas importantes aí também. E o Supremo foi absolutamente fundamental, porque aplicou a lei à Constituição. Né? E aplicou a Constituição, a lei do jeito que tem que aplicar. Então, não tem muita dúvida da legitimidade da decisão. Né? Quer dizer, acho que não
Ô Pedro, em geral, quando tem esse tipo de rompimento de tornozeleira, pelo que eu estou lendo, o prisioneiro, a pessoa que está condenada, ela perde, enfraquece seu pedido de prisão domiciliar, né? Porque ele já cometeu uma tentativa de fuga, a não ser que a investigação da PF leve a outra possibilidade, mas olhando o contexto como um todo, eu vou ficar muito surpreso se eles não chegarem ao final, olha, tentou fugir. E talvez conta, inclusive, outra pessoa envolvida no plano de fuga, inclusive na tentativa de abertura da tornozeleira, né, Pedro? Você que é do mundo jurídico, eu sei que você não é criminalista, mas você já passou por situações semelhantes, defendendo pessoas ou fazendo pareceres? Você viu situações semelhantes a essa? Conviveu aí na tua história de vida? Eu tive um caso, eu não posso falar para o sigilo profissional, mas eu dei um parecer num caso de um sujeito que rompeu a tornozeleira, foi preso, um empresário importante. Ele rompeu a tornozeleira, foi preso. Mas é gozado que ali não teve tanta dúvida assim. Eu dei um parecer no assunto, não esse assunto, eu dei um parecer sobre outro assunto do processo. Mas esse aspecto da tornozeleira não teve muita dúvida, o cara foi preso. Não tem... Agora, se vai prejudicar ou não no cumprimento da sentença definitiva a prisão domiciliar dele, em princípio é um antecedente ruim para ele, para a concessão, né? O que exige cuidado redobrado do judiciário para verificar a necessidade da prisão preventiva, mas no final, Renato, eu acho que assim, não se deve levar em conta aí, com todo o respeito que se deve ter, talvez levar em conta no sentido de uma linha de argumentação, tal, mas não é, o judiciário não deve se cingir a ouvir a opinião médica dos médicos de Bolsonaro. Eu acho que o judiciário deve montar uma equipe de médicos públicos, não ligados a... Né, pode ser médico, o Supremo tem médicos, o sistema público tem, pegar médicos do SUS mesmo, especializados, né, na questão dele, montar uma junta médica e mandar examinar ele, que responda uma série de questões, a principal delas. Ele estando aprisionado numa cela especial, que é o que deve ter um ex-presidente da República, uma cela segregada dos demais presos e com condição mínima de conforto. Uma cela que possibilitasse ele, se a família quiser, botar uma enfermeira lá todo dia, com acesso livre para os seus médicos e com ida ao hospital sempre que necessário. A questão é saber, ele tendo essas condições, ele pode permanecer preso no sistema penitenciário? Pode ou não pode, né? A junta teria que responder essencialmente essa questão. Se a junta falar não, se ele ficar fora de casa, há um risco grave, tem que ser grave, um risco grave à sua saúde e à sua integridade física. Aí não tem outro jeito, vai ter que ir para domiciliar. Mas teria que ser uma resposta bem intensa, porque depois de romper a tornozeleira, o sinal é muito ruim para a justiça, né? Agora, ele foi para essa cela especial na Polícia Federal, até circulou imagens nesse final de semana, circularam, né, é um quarto, ar-condicionado, TV, frigobar, uma sala, ok. E assim, só que ele, depois que sair a sentença dos 27 anos, ele não deve ir para a Papuda, porque o que dizem é que ele só ficaria numa cela da Polícia Federal antes do transitado em julgado, como o Lula ficou na Polícia Federal por causa disso. Depois, ele teria que ir para a Papuda, Pedro, ou se acha possível ele continuar nessa sala da Polícia Federal? Bem, nós temos que entender, Dri, que quando você fala de um ex-presidente da República, juridicamente não é um cidadão comum nesse aspecto de segurança. Um ex-presidente da República, isso acontece com Dilma, com Temer, com Lula, eles têm direito a vida inteira, por exemplo, a uma proteção especial do Estado, agentes de segurança da Polícia Federal que dão segurança a ele. Por quê? Porque o direito não desconhece que um presidente da República, pela popularidade que tem, pela posição que exerceu, ele acaba tendo uma maior exposição a violências, etc. E tal, né? E isso não deixa de ocorrer quando ele está preso, até piora a situação.
Então, ele não deve nunca ser preso, mesmo em definitivo, por ser decisão definitiva, no sistema prisional absolutamente comum. Ele deve estar numa cela que lhe dê condições de garantir a sua integridade física, etc. Eu não sei, eu não conheço a Papuda, para ser franco. Eu não sou criminalista e nunca visitei a Papuda. Eu não sei se lá existe uma cela que segregue dos outros presos e que tenha condições mínimas de salvaguardar a integridade física, a vida dele, etc. Se tiver, ele tem que ir para a Papuda, no cumprimento de uma decisão definitiva. Se não tiver, fica na Polícia Federal mesmo, porque a situação dele não é uma situação comum, tem que entender isso, né? É isso. Qual que é o teu palpite de que vai acontecer? Você acha que Bolsonaro vai continuar preso muito tempo ou ele vai para domiciliar? Eu acho que ele vai ficar na Papuda, numa série especial com direito à assistência médica integral. Porque, convenhamos, cenário seguinte, que tipo de assistência médica ele pode ter na casa dele que ele não pode ter numa cela em que se possibilite ter enfermeira, ter acesso dos médicos, ir para o hospital quando precisar. Entendeu? E ele rompeu a tornozeleira, né? Então, eu diria, é meu palpite. Você falou bem, é palpite. Quem sou eu para poder? Quem sou eu para poder ficar? Mas acho que ele vai para a Papuda. E já tem decisão, né? O Alexandre de Moraes já deu a decisão que médicos podem entrar a qualquer momento, qualquer, né? Já tem. O benefício acabou. E saiu agora, né? Não sei se eu estou pensando do jeito errado, eu não sou especialista, mas me parece, com uma certa visão constitucional do problema, ele tem que ir preso. Ele foi condenado, né? Isso é ponto. Ele é um condenado pela justiça, é um bandido, no sentido como eles gostam de falar, um criminoso, né? O cara cometeu o crime, então ele tem que ir para a cadeia, né? Chegando na cadeia, ele tem que ter possibilidade de acesso aos médicos, pela situação de saúde dele. Agora, se ele ficar numa cela segregada, sem convívio com os outros presos, com o mínimo de conforto que se deve dar a qualquer ser humano, né? Qual o problema? Se o médico pode entrar toda hora, se a família quiser, pode pôr uma enfermeira com ele. O que há de diferença entre ficar para a saúde dele? Eu não consigo enxergar a diferença. O médico é que vai dizer. Por isso que eu falo que é palpite. É um médico público que deve atestar essa questão. Mas me parece, eu daria o palpite que a tendência é ele ir para a Papuda mesmo, e que é o correto, só que numa cela segregada com acesso ao serviço de saúde. Até porque, se a velha história aí, eu vou fazer aqui uma fala meio medonha para um jornalista que faz análise, mas assim, é o senso comum total, mas o cara que tenta fugir uma vez, tenta uma segunda, provavelmente. Isso é do popular, assim, quem faz uma vez, pode repetir. Pode repetir. E agora o que ele tem que fazer para ele voltar à condição dele anterior é ele demonstrar que ele estava num surto, como ele falou, é possível, não é impossível que seja isso, né? O cara pode ter pirado e tocado fogo mas agora o ônus é dele demonstrar. Ele é que tem que provar. Se ele não provar ou não demonstrar, ele vai ser considerado uma tentativa de fuga para efeito de direito. E tem que ser considerado assim. E tem antecedente, né? Teve o caso da Embaixada da Hungria, tem aquela minuta de pedindo asilo para... Né? Tem gente da mesma organização criminosa que fugiu do país. Mais um agora, né? O Ramagem. Então esse caso do Ramagem, Pedro, que pode acontecer nesse caso do Ramagem? Tem que decretar a prisão preventiva dele. Não tem, ele fugiu, tem que decretar. Que se evadir vamos dizer, dos efeitos da jurisdição penal, fuga, né? Tem que decretar a prisão e ver o que acontece, botar no alerta vermelho. É o que dá para fazer, né? E o que deve fazer. E aí ele vai ficar lá como está lá o Alan dos Santos, vai depender do que os Estados Unidos fazer, né? E por quanto tempo os Estados Unidos vai fazer? Né? Os Estados Unidos pode dar proteção, ele pode. Todo país pode, né? Ele ficar asilado lá, né? Mas enquanto o Trump governo de lá quiser, enquanto o governo de lá quiser, né? Agora, se ele, por exemplo, não decreta a prisão preventiva, você viu que o Eduardo Bolsonaro, que devia ter tido a prisão preventiva decretada, saiu do país. Foi para não sei onde aí e voltou, né? Acho que Iêmen, não é isso? E se ele tivesse feito isso com alerta vermelho, ele estava preso. O primeiro aeroporto que parou.
Entendeu? Então, eu acho que tem que decretar a prisão preventiva. Assim. Você vai até falar disso daí, quer dizer, você vê o Beto Louco lá do PCC, do esquema do carbono oculto, e o tal de Primo lá, que é o nome árabe, fugiram, estão pelo Líbano, parece, estão escondidos, e estão já negociando delação para poder voltar, porque como, acho que você sempre diz aqui, né, Pedro, às vezes as condições de fuga, você teve um cliente que falou, se eu soubesse que era assim, poder ficar preso em vez de ficar fugindo, eu não teria ido tanto tempo. Não sei se foi você que disse isso aqui. Não falei, mas eu já tive casos eu lutei contra alertas vermelhos postos contra clientes meus. Até tive um sucesso num caso. Mas eu creio que o alerta, hoje em dia, não é mais como era. Você foge do país e fica ali, aquela cena clássica, né, na praia lá do Caribe, tomando um coquetel, aqueles coquetéis exuberantes e tal, ou o cara ficou numa boa. Não é assim, não. Hoje em dia, você tem o sistema de alerta vermelho da Interpol, eles acompanham, né? Você recebe asilo num país, você botou a carinha para fora, já te pegam. Não é assim, não. Né? Você lembra daquele escândalo do Fonte Sidão, Banco Marca? Lembra disso? O cara ficou na Itália há anos, achou que já estava tranquilo, deu uma saidinha para dar um passeio, pegaram o cara, prenderam e puseram na cadeia. Ele tem que cumprir pena daí. Então, essa vida de alerta vermelho não é uma vida fácil, não. Por isso que é muito comum as pessoas saírem do país em fuga, mas já deixar o advogado aqui negociando, ele se entregar com alguma condição melhor e tal. Muito bem. Pedro, muito obrigada, viu? Queria te agradecer. Obrigado, boa gente. semana para você. Até a próxima. Muito obrigado, gente. Valeu, Pedrão. Tudo de bom, meu irmão. Valeu. Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play.